Hi there! Olá! Welcome, bem-vindos. Welcome to my, bem-vindos ao meu. Welcome to my YouTube channel. Bem-vindos ao meu YouTube canal. My name is Alexandra. Meu nome é Alexandra. E aí, tudo bem com vocês? Comigo vai tudo bem, graças a Deus. Então, o objetivo do nosso canal é dar dicas de pronúncia em inglês. Hoje nós vamos trabalhar o verbo to do, que eu já trabalhei no vídeo anterior, só que agora nós vamos mostrar ele como um verbo auxiliar, que auxilia todos os outros verbos a fazer pergunta quando é o presente simples ou a negar quando é o presente simples, verbos que não são o verbo to be, ok? Então eu vou só dar um exemplo com o próprio verbo to do, né? Na aula passada eu mostrei como dizer que as pessoas, tipo do eu a eles, elas, que elas fazem isso, it, né? E eu vou repetir agora aqui para vocês. Então, eu faço isso, I do it. I do it. I do it. I do it, com força no do, ok? Às vezes as pessoas, é o mesmo sentido, falar I do it ou I do that, tá? Mas eu vou colocar aqui nesse exercício mais it, ok? Aliás, vou colocar it no final. Eu faço isso, tá? I do it. Eu faço isso. Ela faz isso. She does it. Ela faz isso. She does it. Ela faz isso. Ele faz isso. He does it. Falando natural, he does it. Isso faz isso. It does it. It does it. Nós fazemos isso. We do it. We do it. Você ou vocês fazem isso. You do it. You do it. Eles, elas fazem isso. They do it. They do it. Com a força sempre no do, tá? Ou no does, tá? Só que como é que a gente faz a pergunta dessa mesma frase, né? Então, como o verbo to do não é o verbo to be, então eu vou ter que colocar o verbo to do na frente da pessoa, ok? Então, se eu for fazer a pergunta com eu, vai ficar do I. Se eu for colocar a pergunta com ele, vai ficar does he ou does he, falando, tá? Se for perguntar com ela, né, vai ficar does she. Vamos supor que eu estou falando o nome de uma mulher, né? Então, does Maria, eu já sei que é uma pergunta. Does João, já sei que é uma pergunta, né? E se eu quero falar de isso, perguntar does it, ok? Se for com nós, fica do we. Se for com you, vai ficar do you. E se for com they, vai ficar, ok, do they. Então, agora eu vou mostrar como é que eu faço a pergunta, eu faço isso? Então, em inglês vai ficar do I do it? Do I do it? Do I do it? Eu faço isso? Agora com ela. Does she do it? Que o does já está lá na frente. Então, o segundo do vai ficar com o formato assim mesmo, tá? Do. Então, does she do it? Does Maria do it? Does Alexandra do it? Então, eu estou fazendo a pergunta se essas pessoas fazem isso. Does João do it? Ok? Does he do it? Ele faz isso? Perguntando. Does he do it? Ou does he do it? Ok? E perguntando se isso faz isso. Does it do it? Does it do it? Does it do it? Ok? E agora com we, nós. Nós fazemos isso? Perguntando. Do we do it? Nós fazemos isso? Você ou vocês fazem isso? Do you do it? Do you do it? Agora falando rapidinho, às vezes você vai ouvir you do it? You do it? Ao invés de falar do you, fica you, tá? E às vezes fica ja. Ja do it? Ja do it? Então é a mesma frase, tá? Você faz isso? You do it? Ja do it? Porque dificilmente alguém vai falar assim com você. Do you do it? Que é uma pergunta muito... Do you fala o tempo todo. Então, as pessoas já reduzem assim, já falam you ou ja, tá? Então, você faz isso? You do it?
um avião passando. E eles, do they do it? Do they do it? Eles fazem isso perguntando, só que às vezes você vai ouvir do they do it? Do they do it? Do they do it? Eles fazem isso? E agora eu vou responder que sim, uma resposta curta para todos eles, tá? Então, do I do it? Eu vou responder yes, I do. Sim, eu faço. Se for ela, does Maria do it? Maria faz isso, né? E eu posso responder yes, she does. Simplesmente, tá? Ou yes, Maria does. Sim, ela faz, tá? Does he do it? Ele faz isso? E eu posso responder yes, he does. Se eu perguntar does João do it? Does João do it? João faz isso? Eu posso responder yes, he does. Ou eu posso responder yes, João does. Ok? Ou eu posso fazer mais completa ainda, terminar a frase. Yes, João does it. Realmente, João faz isso. Agora com it. Does it do it? Isso faz isso? E aí respondendo que sim, resposta curta. Yes, it does. Yes, it does. Né? E se eu quisesse fazer a resposta completa? Yes, it does it. Agora com we. Do we do it? Do we do it? Do we do it? E aí, para responder a resposta simples e curta, dizendo sim, yes, we do. Ok? Mas eu poderia dizer, yes, we do it. Nós fazemos isso, mas eu posso simplesmente dizer que sim. Yes, we do. E agora perguntando, você faz isso? Do you do it? Ou you do it? Você faz isso? E posso responder que sim. Yes, you do. Sim, você faz. Sendo mais assim, na lógica, quando alguém pergunta assim, você, a outra responde, costuma responder ou eu, sim, eu faço, ou sim, nós fazemos, ok? Mas aqui eu vou didaticamente perguntar com você e responder você, tá? Do you do it? Ou you do it? E responder yes, you do. Ou se fosse uma resposta um pouquinho mais completa, yes, you do it. Sim, você faz isso. Agora com they. Do they do it? Do they do it? Ou do they do it? Eles fazem isso? E aí a resposta simples e curta, yes, they do. Curta que eu quero dizer pequena, tá? E não grossa, mas é uma resposta comum, tá? Yes, they do. Ok? Então, alunos, é isso aí. Eu fiz as perguntas principais, tá? Apenas afirmando. Perguntei se essas pessoas fazem isso e respondi que sim, eles fazem. Agora, vamos ver com outro verbo. Vamos colocar o verbo listen, que é ouvir, tá? Então, eu ouço, I listen. Ela ouve, she listens. Ele ouve, he listens. Isso ouve, it listens. Nós ouvimos, we listen. Você ou vocês ouvem, you listen. E elas ouvem, they listen. Ok? Não vou colocar that, ok? Isso, é mesmo isso, mas é como se você estivesse se direcionando, né? That. Do I listen that? Do I listen that? Eu ouço isso? Do I listen that? Ok? E aí eu posso responder, como é que eu vou responder se sim? Yes, I do. Então eu posso responder, quando no presente simples, eu posso responder yes, I do, yes, she does, yes, he does, yes, it does, yes, we do, yes, you do, yes, they do. Mas tem que ser a pessoa correspondendo à pergunta, né? Então, se eu pergunto se Maria ouve isso, no caso that, né? Então, eu posso falar, does Maria listen that? Então, veja que esse listen, esse listen, como já está o does, já tem o S, então, o segundo verbo não precisa, quando conjuga com he, it, ter mais o S. Então, vai ficar, does Maria listen? E não does Maria listens, ok? Então, does Maria listen that? Maria ouve isso?
E aí eu posso dizer yes, she does. Ou eu posso dizer yes, she does. She listens that. Ela ouve isso. Se for João, né? Does João listen that? Eu posso responder a resposta curta simplesmente. Yes, he does. E se for isso ouve isso, né? Tipo um gatinho tá ouvindo isso. Does it listen that? Does it listen that? E aí respondendo a resposta simples, yes, it does. Ok? Lembrando que do we, quer dizer, nós perguntando alguma coisa no presente, né? Do we, às vezes fica do we, tá? Do we. Do we listen that? Nós ouvimos isso? Então, para perguntar se você ouve isso, do you listen that? Só que esse that no final da frase às vezes fica net, tá? Com esse som, sabendo que net realmente é rede, né? Mas às vezes fica com esse sonzinho de net ao final da frase. Então, do you listen that? Do you listen that? Às vezes fica do you listen that? Do you listen that? Do you listen that? Você ouve isso e aí você vai responder eu, né? Se ele perguntou você, né? Tá falando com você. E aí você vai responder yes, I do. Esse I do quer dizer que sim, eu faço aquilo que você, aquele verbo que você perguntou, né? Que seria ouvir isso, né? Yes, I do. I listen that. Ok? E se for com they? Eles ouvem isso? Do they listen that? E esse do they às vezes fica do they listen that? Do they listen that? Ou às vezes você vai ouvir do they listen that? Tá? E aí a resposta simples seria yes, they do. Quer dizer, sim, eles fazem aquilo que você perguntou. Yes, they do. Ok? É isso, pessoal. Se o conteúdo ajudou, deixe seu like, se inscreva no canal, deixe suas sugestões. Um abraço, tchau. E eu vou ver se eu deixo um videozinho mostrando, dando apenas um pequeno exemplo de como usar do I, does she, does he, does it, do you, do we, do they. Ou falando mais rapidinho, do I, does she, does he, does it, do we, do, do they. Ok? Isso aí, um abraço. Tchau. E aí ele chega para ela e fala assim, Meredith, é o nome dela, Meredith, Juana, quer dizer, do you, wanna, quer dizer, o verbo want, to want, querer, want to, aí falando rapidinho fica wanna. Meredith, Juana, falou, Meredith, você quer? E é isso aí, só para vocês verem que o do é muito usado, tá? Quer dizer, do you. He looks peaceful. He does. Então, ali a mulher fala assim, he looks. To look costuma ser olhar, né? Mas ali ela quer dizer ele parece, tá? Olhar e parecer, tem esse sentido. He looks, ele parece. He looks, aí ela fala peaceful. Peace é paz. Peaceful é como se ele tivesse cheio de paz, né? He looks peaceful, né? Ele parece em paz. He looks peaceful. E aí o outro personagem fala he does. Quer dizer, esse does significa que ele está confirmando, parece realmente pacífico, em paz, né? He does. E aí, repetindo, he looks peaceful. E o outro, he does. Quer dizer, ele realmente, né, confirmando tudo aquilo que ela tinha falado, ok? Então, esse does, do, ele substitui, quando você está fazendo um comentário seguido de uma afirmação ou de uma pergunta, ele substitui algum verbo que não é o verbo to be que você tenha mencionado. Por exemplo, ele anda de bicicleta? Does he ride a bike?
Does he ride a bike? Does he ride a bike? Does he ride a bike? Ele anda de bicicleta? E eu posso dizer yes, he does. Sim, esse does faz referência àquilo que você já perguntou. Ou então eu poderia dizer yes, he rides a bike, né? Does she travel a lot? Ela viaja muito? Does she travel a lot? Ela viaja muito? E eu posso responder yes, she does, né? Sim, ela faz aquilo que o verbo que você me falou antes, né? Então, ou eu posso dizer yes, she travels a lot. Sim, ela viaja muito. Eu posso perguntar para você, se você come carne, do you eat meat? Ou do you eat meat? Ou do you eat meat? Você come carne? E aí você vai responder yes, I do. Sim, I do. Esse I do, quer dizer, o do está fazendo referência ao verbo anterior que você tinha mencionado, no caso aí, eat, né, de comer, né? Yes, I do. Sim, eu faço isso que você está me falando ali, né? Ou então eu poderia dizer yes, I eat meat. Sim, eu como carne, né? Então ali na frase ela fala assim, ele parece, he looks peaceful. Ele parece em paz, né? Cheio de paz. E aí o outro falou, he does. Tipo assim, confirmando que realmente ela está confirmando o verbo anterior, a ação anterior que ela tinha se referido, que de parecer em paz, ok? E é isso aí, pessoal. Se vocês gostaram do conteúdo, deixe seu like, se inscreva, deixe suas sugestões. Um abraço, fiquem bem, fiquem com Deus, tudo de bom, tchau. Do you wanna marry Brad Pitt? Yes, I do.